Dayane, hoje é quarta-feira, 14 de maio de 2025, meia-noite e 41. Antes de trazer o assunto deste vídeo, eu gostaria de dizer um belíssimo obrigado pelos comentários nos últimos 2 vídeos, nos últimos 4, enfim. É muito legal saber que mesmo nesse mar gigantesco de vídeos no YouTube, o meu foi encontrado meio que de forma natural e as pessoas gostaram do vídeo. Mas vamos ao assunto deste videozinho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de videogames e vamos imaginar Super Mario Bros. Um jogo do Nintendinho, acho que lançado em 87 ou 88, que foi um jogo extremamente famoso e muito importante para a história dos videogames. Eu imagino que todo mundo conheça esse jogo e todo mundo saiba que o Mario é o protagonista, o Bowser é o vilão do jogo. Só que, claro, você não encontra o vilão do jogo já na primeira fase, ou nos primeiros minutos, ou na primeira hora. Você desenvolve a história, você desenvolve o resto do jogo até você encontrar o verdadeiro vilão do jogo. Mas, enquanto isso, você vai acompanhando esse reino cogumelo e você vai encontrando diversos outros inimigos, como os Goombas ou as outras tartarugas. São tartarugas? Os outros répteis, enfim. Você não chega no vilão do jogo assim tão rápido. Você precisa evoluir junto com o jogo. Você vai melhorando. Você vai passando por diferentes experiências. Às vezes você morre, às vezes você perde, mas em um momento você vai chegar no devido vilão do jogo. E aí você vai finalmente ter a tela final onde você vence. A vida é basicamente isso. A gente não consegue viver só de momentos muito grandes. A gente não consegue viver só de lutas com chefões. A gente precisa lutar com os Goombas, a gente precisa pisar em cima de um Goomba de vez em quando. Essas são as coisas pequenas que transformam o nosso dia. São coisas que prendem na gente de uma forma muito especial. E eu acho que a gente tem que, nós, seres humanos, temos que nos prender a essas coisas pequenas. Porque nem todo dia a gente vai ter uma coisa muito grande. A gente não vai ter algo excepcionalmente bom, algo que vai mudar a nossa vida. Não, isso não vai acontecer todos os dias. E a gente ficar esperando por isso como uma obsessão também não ajuda. Porque, claro, essas coisas acontecem, mas a gente não consegue prever quando elas vão acontecer. A gente não consegue controlar as coisas ao nosso redor para que elas aconteçam. Caso a gente faça isso, provavelmente não vai ser algo tão bom para você mesmo e para outras pessoas. E 2, não tem o mesmo peso. Você ganhar algo, você ter uma vitória de um modo natural é muito bom. É uma sensação incrível. Só que não é sempre que isso acontece. Então, a gente tem que sempre pensar nessas pequenas vitórias, essas coisas pequenas que transformam o nosso dia. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um pouco medo de ser um pai ou coisa do tipo, porque é muita responsabilidade. Eu não quero que um filho meu tenha um pai ruim ou coisa do tipo. Mas eu ainda assim gosto de crianças, elas são engraçadas, elas têm a sua própria inocência
que faz uma criança ser uma criança. Então, eu acho que a melhor coisa que eu poderia fazer é ser um tio ou algo do tipo. E eu tenho uma irmã menor, é, e ela tem seus 11 anos, e ela tá bem pequena ainda. E de vez em quando ela vem aqui pra casa com uma amiga dela. E teve uma vez onde não foi nem eu que recebi esse áudio, mas eu escutei um áudio dessa amiga da minha irmã perguntando se eu estaria em casa. No sentido de se eu poderia brincar com elas. E ter escutado essa criança falar: ei, o Guilherme vai estar em casa, o Guilherme vai estar aí, ela querendo saber se eu poderia brincar com elas, é uma coisa incrível. Eu lembro disso de vez em quando, é uma coisa que coloca um sorriso no meu rosto. Porque eu deixei a minha marca para aquela criança. Ela gostou de brincar comigo. Isso foi incrível. Eu me senti muito feliz no momento. Eu me sinto feliz lembrando agora coisas do tipo. Ou outros momentos onde você interage com outras pessoas, outros momentos próprios. São coisas que prendem com a gente. E, claro, você também vai lembrar de coisas grandes, coisas que mudaram alguma coisa em você ou mudaram outras pessoas. Essas coisas ainda são relevantes. Só que, de novo, elas não acontecem o tempo todo. Então você não consegue se pressionar a só focar nessas coisas. Vamos imaginar que... Vamos imaginar não, eu vou dar um exemplo do mundo real. Tem um youtuber que eu gosto muito, que é o Anderson Gaveta. Amo os vídeos dele, sempre, eu assisto praticamente todos. Não só os vídeos mais engraçados, como os reviews do caos, mas os vídeos mais educacionais, falando de edição e diferentes coisas do tipo. Eu gosto bastante dele. Ele já falou uma vez que ele botava muita pressão em si em ganhar, ter 1 milhão de inscritos, que claro é uma grande conquista para qualquer pessoa. Só que ele percebeu que ele não conseguia aproveitar as outras conquistas. Quando o canal dele chegava a 500 mil inscritos, para ele não tinha tanto valor assim, porque não era a mesma coisa que 1 milhão de inscritos. Para ele eram duas coisas completamente diferentes. Ele não conseguia ver vitória nessas pequenas conquistas. Até onde eu lembro a história, a mãe dele foi falar com ele e ela mostrou pra ele que a vida não é só de grandes conquistas, não é uma coisa onde você está sempre no topo da montanha. A gente tem que aprender a viver com essas pequenas coisas. E eu sempre lembro dessa história. Eu posso estar perdendo algum detalhe, mas enfim, eu lembro bastante dessa história porque são essas coisas que, se a gente não se prende a elas, a gente pode não ter tanta coisa. No sentido de, se a gente só pensa nas coisas grandes, o que isso faz ser você, no sentido de, cara, acontecem tantas coisas no seu dia a dia, tantas coisas, algumas que você não percebe, podem acontecer não necessariamente com você, mas você pode ter visto um pássaro muito, muito lindo, ou você pode ter andado na rua e ver um vozinho com o neto e os dois rindo e rindo. São coisas assim pequenas, mas deixam a vida, parece que a vida faz mais sentido, sabe? Parece que a gente tá aqui para presenciar esse tipo de momento, para ter esse tipo de experiência. Às vezes realmente não acontece com você, mas você presencia e aquilo muda um pouco de você internamente. Tem algumas coisas que eu lembro bastante, alguns pequenos momentos.
Eu acho que semana passada, inclusive, é, eu tava andando no elevador e aí entrou um homem mais velho, eu acredito que são os seus 70 anos mais ou menos. Ok, 60 para 70. Ele entrou com uma camiseta do Metallica, uma camiseta bem velha, bem desgastada. E eu falei, nossa, eu tava escutando Metallica agora há pouco. Nossa, você tava escutando Metallica, mas eu gosto bastante do Black Sabbath. Mas não quando entrou o Dio, porque o Dio era uma merda. E ele começou a reclamar de um outro vocalista do Black Sabbath, porque na formação original do Black Sabbath, o vocalista era o Ozzy Osbourne. Se eu não me engano, ele saiu depois do terceiro ou quarto álbum. Acho que depois do quarto. E aí depois entrou um outro vocalista, o Dio, que também estava na banda Dio. E ele basicamente não gostava, o velhinho, ele não gostava do outro vocalista. Ele só reclamava desse outro vocalista. Mas foi tão legal essa interação de ter falado com esse cara, porque provavelmente ele não tinha tantas pessoas para comunicar esse tipo de coisa. Então ele encontrou uma pessoa que tinha um gosto parecido e começou a conversar sobre isso. Já tive outras interações onde eu estava no metrô lendo um livro em inglês, o Catching the Big Fish, ou Pegando o Grande Peixe, do David Lynch. E veio uma moça, ela estava meio bêbada, e ela começou a falar, nossa, aquele menino está lendo inglês, como ele consegue ler inglês? E no final das contas eu percebi o que ela estava falando. E aí eu meio que dei um pouquinho do tempo ali do Kindle, do livro, e ela começou a ler. Ela não leu muito bem, porque, bom, ela estava um pouquinho bêbada. Mas, no final das contas, eu falei, olha, você pode testar um pouco mais o seu inglês, você pode fazer um curso ou testar em casa, aprender em casa. E, no final das contas, a gente ficou bem legal, ela deu um tapinha assim na minha mão, foi uma interação legal. Mas são essas coisas pequenas que transformam o nosso dia, que, bom, que nem eu te falo, dão uma razão pra gente continuar, sabe? São essas pequenas coisas que colocam um sorriso no meu rosto. Eu gosto bastante disso. E é muito bom aproveitar essas pequenas coisas, porque a gente perde muitas delas. A gente às vezes não nota, seja pela confusão do dia a dia, seja por, simplesmente não perceber alguma coisa ou outra. Mas quando você nota alguma coisa que te deixa muito feliz, eu tenho praticamente 100% de certeza que ela vai ficar bem presa com você. Diane, hoje é quarta-feira, 14 de maio de 2025. Meia-noite e 55. Obrigado por ouvir.